Oi, gente, tudo bem? Nós voltamos aqui para revezar com o Kleber e com a Larissa e a gente vai trazer um momento de louvor desse domingo. E antes da gente cantar um pouquinho, eu separei uns versículos para contextualizar com. Na verdade, é com tudo que a gente está vivendo, também encaixa um pouquinho com as músicas. E tá lá em Salmos 34, do 17 ao 19. Diz assim: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu acho que são versículos muito bonitos. Na verdade, o capítulo inteiro é bem bonito. É um cântico de Davi. Se você tiver a oportunidade, eu recomendo muito você ler o capítulo inteiro, porque é bem bonito. E eu acho que contextualiza bastante com o que a gente está vivendo. Também me lembrou daquele versículo que está lá em 2 Crônicas 7,14, que se o seu povo se humilhar e orar e buscar a tua face. Porque nesse momento a gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente a gente tem que ficar dentro de casa. Mas a única coisa que a gente pode nesse momento é orar por aqueles que estão passando por esse momento tão difícil e também seguir as recomendações, né, para que a gente evite passar por esse momento complicado. Inclusive que a gente lembre de orar por aqueles que a gente conhece que já acabaram se infectando com o vírus e que a gente possa logo passar por esse momento e estar todos juntos na igreja novamente, nos abraçando, nos beijando. E é isso. Vamos cantar um pouquinho?
nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que é estarmos aqui, Senhor. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio a tanta guerra, Pai, mesmo em meio a tanta gente, infelizmente, falecendo, Senhor, o Senhor tem guardado, Senhor, a nossa família, o Senhor tem guardado, Pai, os nossos amigos, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, mesmo em meio à distância, Senhor, estarmos fazendo esse culto e prestando adoração e louvor ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa receber esse louvor, Pai, que o Senhor possa receber, Senhor, a palavra que vai ser dita pelo pastor Rogério nesse momento, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor, as famílias que nós representamos, Senhor. Nós intercedemos por aqueles que estão doentes também, Pai, que o Senhor possa enviar Teus anjos, Pai, para guardar, Pai, e que, se for da Tua vontade, que eles possam estar curados logo, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora é com o pastor. Olá, queridos. Que bom estar com vocês de novo agora no Em Família, nesse culto vespertino da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Nós temos também muita alegria de receber os amigos que estão assistindo às nossas mensagens, às nossas atividades. Quero lembrar as orações que foram pedidas. Nós vamos orar pela Rogéria, pela sua saúde, pelos exames que ela está fazendo. Vamos orar pela Rosicler. Rosicler pede oração pelos seus tios acometidos da Covid. Há um amigo da igreja, o Alexandre, que precisa de orações pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu sustento. Agradecimentos do Davi Batista, que assistindo os nossos trabalhos, voltando a conviver com a palavra de Deus, está tendo um despertamento espiritual e ele agradece. O Ribeiro pede orações pelo seu cunhado Joselito, acometido da Covid. Simone agradece porque a sua família se restabeleceu bem. O Silvio pede orações pelo amigo Eric, hospitalizado, e tantos mais agradecem a recuperação. Dr. Augusto, a Solange de Arraial do Cabo e tantos outros agradecem já a recuperação. Vamos estar orando também pelos profissionais de saúde, como temos feito, e orando pelas nossas autoridades. Então agora eu convido você a colocar o seu pensamento em Deus, a pensar naqueles pedidos que você tem, nas gratidões que você quer apresentar a Deus, e nós vamos orar juntos. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e misericórdia sobre nós. Meu Pai, eu te peço que o Senhor receba a gratidão dos Teus filhos, Senhor, que tem aqui se manifestado. Muito obrigado pela recuperação de saúde de muitos, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe também aqueles pedidos que foram feitos aqui, pedindo saúde, pedindo amparo, pedindo sustento, pedindo harmonia familiar. Abençoa cada um, Senhor, eu te peço. Senhor, eu peço que o Senhor cuide e o Senhor proteja, ampare aqueles profissionais de saúde, Senhor, que têm heroicamente se colocado na frente de batalha, Senhor, cuidando da saúde de milhares, Senhor. Abençoa, protege o Senhor, sustenta-os, eu te suplico a eles e às suas famílias. E eu quero suplicar também que o Senhor abençoe os nossos governantes, Senhor, que diante de situações tão difíceis, sejam elas de saúde pública, sejam econômicas, eles estão tão atormentados, Senhor, e com tantas dificuldades diante de situações nunca vistas. Então eu quero suplicar, Senhor, abençoa os nossos governantes. Abençoa, sustenta e dê sabedoria aos bons, Senhor, eu te suplico. Transforma o coração dos maus, dos corruptos, transforma, dê a eles experiências contigo, Senhor, e se não quiserem aceitar a tua orientação e a tua transformação, retira o Senhor deste cenário para que o povo possa ter um tempo de paz, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje no nosso Em Família, nós vamos tratar um assunto bastante relevante quando nós tratamos de cristãos, de pessoas que também vivem as suas situações familiares. Sabe qual é o assunto que nós vamos tratar?
nós vamos pensar no seguinte: como é importante que nós tenhamos uma decisão de nos examinarmos, ou seja, fazer uma autoanálise. Examinar-se é uma decisão inevitável. Você lembra quando nós participamos da Ceia do Senhor? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11. Nós temos a prática de celebrar a Ceia do Senhor, memorial, a ceia memorial da crucificação do Senhor Jesus. Nós praticamos sempre esse ato memorial. E lá em 1 Coríntios 11, 28, há uma orientação bíblica sobre como participar da ceia do Senhor e sobre como viver esta proximidade com Deus e com a celebração da ceia. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muito bem. Quando nós celebramos a ceia, vem sempre esse versículo à nossa mente: examine-se, examine-se. Veja como você tem pensado, veja como você tem agido. Uma das atitudes mais dolorosas e mais difíceis, até mesmo custosas para o ser humano, é examinar-se a si mesmo. Não é fácil. Há quem diga que há regiões de sombra para nós quando nos examinamos a nós mesmos. Regiões que nós tantas vezes não vemos bem. Talvez uma pessoa diga assim: mas pastor, eu quero me examinar, fazer uma autoanálise e eu não consigo. Então, quando a gente não consegue se examinar, mas a gente tem intimidade com Deus, a gente crê em Deus, a gente pede a ajuda de Deus para que essa análise possa ser feita de nós mesmos. Olha, dá uma olhadinha, por exemplo, no Salmo de número 139, esse salmo tão lindo, tão especial, 139. Abra aí. 139. Nós vamos ler apenas os versículos 1, 23 e 24 do Salmo 139. Vamos acompanhar? Salmo 139, 1 primeiro. O salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui, ele está pedindo socorro a Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero me examinar, mas eu tenho dificuldade. Examina o Senhor a mim e me mostra o que devo saber sobre mim mesmo. Peça ajuda a Deus. Mas por que é tão importante que a gente se examine? Na realidade, não há como ter comunhão com Deus se nós não tivermos diante de Deus um coração quebrantado, um coração sincero. E quando a gente se examina, não há forma de se examinar e ver a realidade, a não ser que a gente quebrante o nosso próprio coração. Às vezes nós dizemos: tá tudo bem comigo. Mas está mesmo. Será que sempre está tudo bem conosco? Leia comigo o que está no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13, nos trazem a conhecidíssima oração do Pai Nosso. Na realidade, a oração do Pai Nosso foi ensinada aos apóstolos por pedido deles mesmos. Eles chegam até Jesus e dizem: olha, Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar aqueles homens a orarem, ensina a nós todos através dos tempos.
E eu quero que você preste atenção nessa oração do Pai Nosso. Olha só, Mateus 6, de 9 a 13, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu sei que Jesus nos mandou orar assim, ele orientou. Mas antes de você orar essa oração do Pai Nosso, você precisa pensar muito bem nela. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração perigosa. Você já pensou você dizer para Deus assim: ó Deus, me perdoa assim como eu perdoo? Olha, se você não concede perdão, é a mesma coisa que você dizer para Deus: Deus, não me perdoa não, me condena. Uma vez, um amigo querido da igreja, o Bessa, que vocês todos conhecem, me contou um episódio. Acho que foi um desses pastores televisivos que falou de um episódio da vida em que um casal procura o pastor para aconselhamento conjugal. E chegam diante do pastor e dizem: pastor, nós estamos casados já há 15 anos e nós resolvemos nos separar, nós estamos discutindo muito, brigando muito, e nós queríamos que o senhor orasse por nós, porque nós estamos querendo nos separar. E aí o pastor perguntou: vocês estão querendo se separar? Eu falei: não, nós estamos querendo se separar, não está dando não. Então, mas eu casei vocês. Vocês lembram quando eu fiz o casamento de vocês, que eu perguntei no final do casamento se vocês aceitavam estar casados para sempre até que a morte os separasse? Vocês lembram disso? Lembramos. Pois é, mas vocês disseram isso. Pois é, mas nós estamos querendo separar. Então nós queríamos que o senhor orasse por nós. O pastor falou: tá bom, eu vou orar por vocês. Aí eles baixaram a cabeça, marido e mulher, ali em crise, e ele começou a orar e disse: Deus, eu estou aqui pedindo que o Senhor satisfaça a vontade desse casal. Então meu pedido é: mata os dois, porque um dia eles oraram diante de ti e prometeram que estariam juntos até que a morte os separasse. Já que eles querem separar, mata os dois. Aí eles disseram: não, pastor. Pois é, se você fez uma promessa diante de Deus e disse que nós ficássemos juntos, casados, até que a morte nos separasse, é como se vocês dissessem agora que estão pedindo a Deus para serem mortos. E o casal passou a pensar melhor naquela decisão. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, nós precisamos pensar muito bem, porque o texto diz assim: não nos deixes cair em tentação. E o texto diz assim: perdoa as nossas dívidas, no versículo 12, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Oração perigosa, responsável. Os versículos 14 e 15 desse mesmo texto, de Mateus 6, dizem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você está preparado para dizer isso para Deus, para concordar com Deus nesse aspecto? Eu quero falar com você sobre algumas considerações quanto ao se negar perdão. A primeira delas é o seguinte: a falta de perdão é capaz de produzir no coração de um homem e de uma mulher amargura.
E a amargura dentro de um coração é capaz de produzir doença. E a doença de amargura no coração de alguém é capaz de produzir morte. Então, como é importante que nós perdoemos para que nós tenhamos saúde espiritual, tenhamos saúde psicológica, tenhamos saúde de vida. Como é importante o perdão. Uma certa vez, eu e Magali fomos a um congresso e ouvimos um conhecido pastor contar um episódio que aconteceu na vida pastoral dele. Ele conta que, enquanto ele pregava na sua igreja, havia uma jovem que sempre ficava chorando durante as pregações, durante os cultos. Cada dia aquela jovem estava mais pálida, estava mais magra, estava mais amargurada. Um dia esse pastor perguntou: filha, o que há com você? E ela disse: eu não sei, eu tenho medo, eu tomo remédios, eu não durmo, e agora eu já estou assim, eu estou só dormindo com a minha mãe, eu não estou conseguindo nem dormir mais sozinha. O pastor disse que aconselhou aquela jovem, orou, mas nada ajudava aquela jovem a se libertar daquele sentimento de opressão. Um dia, esse pastor perguntou para ela, parece que Deus falou na mente dele: você não tem algum problema em relação a conceder perdão para alguém? Quando ele perguntou isso, ele conta que ela desabou. Ela desabou e disse que tinha sim, eu tenho um seríssimo problema com um primo meu. E o pastor conversou com ela e ele acabou percebendo que era algo assim, que era até um tanto banal, era uma briga, uma questão de dor, de mágoa. E ele pergunta: filha, perdoe o seu primo, perdoe, você vai se libertar. E ela disse: mas pastor, eu não posso. E ele pegou a mão daquela jovem e disse: filha, você não pode, mas Deus pode colocar esse perdão no seu coração. E eles oraram e aquela jovem então conseguiu finalmente perdoar e ela ficou completamente curada. Queridos, perdoar é algo maravilhoso, é algo libertador. Não é libertador só para o outro, mas é libertador principalmente para a gente mesmo. Talvez alguém diga assim: ah, mas eu ainda não senti o desejo de perdoar no meu coração. Olha, desejo é uma coisa muito bonita, é muito poética, mas perdão não é uma questão de desejo, não. Perdão é uma questão de fé. E perdão é uma questão de obediência a Deus. Aliás, a vida cristã, ela não está baseada em desejo. A vida cristã está baseada em obediência a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí pertinho em Mateus 5, 23. Esse texto tão interessante. Mateus 5, 23 diz assim, olha. Preste atenção. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Quando você magoou alguém, quando você ofendeu alguém, quando você injustiçou alguém, perdoar é uma atitude de obediência a Deus. É uma atitude necessária, fundamental, libertadora. E muitas vezes essa atitude de perdão exige também algo que se chama restituição. Restituição. Você lembra quando Zaqueu, lá em Lucas 19, ele entende que ele cometia atitudes erradas, cobrando impostos a mais, e Zaqueu então se converte e vai encontrar com Jesus na sua casa. Ele diz assim, olha, se eu peguei algo injustamente de alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Ele sentiu a necessidade de restituição.
E você precisa pensar nisso, porque às vezes a gente perdoa de uma forma muito leve, de uma forma, eu quero dizer assim, muito ritual. Mas perdão deve implicar também restituição. A gente deve fazer isso, é justo. Uma vez eu cometi uma falha, eu já contei isso para algumas pessoas na igreja, mas eu vou contar para você. Uma vez eu precisava, para fazer a manutenção de um determinado equipamento, mandar fazer umas borrachas especiais, uns pequenos mancais de borracha. E eu descobri uma fábrica que se chama Nabor, e lá tinha um homem que era o dono da fábrica, o seu Isaías, e eu mandei fazer 8 borrachinhas na medida e no tipo de borracha que eu precisava. Mas quando eu cheguei lá, eu fui mandar fazer, por coincidência, aquele homem já tinha naquela fábrica aquelas borrachinhas prontas, porque outros clientes haviam pedido e tinha sobrado. Eu não tinha levado dinheiro, porque eu esperava que ele ainda fosse fazer as borrachas e eu pudesse voltar no outro dia para fazer o pagamento e a retirada, né? Mas como ele já tinha pronta, eu falei, olha, então tá bom, eu vou voltar em casa, era lá em Nova Iguaçu, eu tinha que voltar em casa, pegar o dinheiro, levar para ele. Ele falou, não, leva as borrachas, pode levar, e depois você deposita o valor na minha conta. Eu agradeci, trouxe as borrachas para casa, todo feliz. E aí eu liguei para ele e falei, olha, eu quero fazer o depósito na sua conta. Ele disse, rapaz, não deposita agora não, porque eu estou mudando de banco. Daqui a uns dias você me liga, eu já vou estar com uma nova conta, aí você deposita. Eu falei, tá bom. Depois eu ligo. E liguei de novo, ele disse, olha, ainda não está pronto não, depois eu ligo para você. E ele não ligou para mim. E eu me distraí, o tempo passou, eu acabei esquecendo. Mas, com o passar do tempo, Deus me lembrou disso, que eu estava devendo algo a alguém, que eu precisava restituir a alguém aquilo que lhe era devido. Então, eu estava lendo esse texto, né, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e aquilo veio à minha mente, me incomodou, e eu acabei ligando para aquele homem meses depois. E aí eu liguei e falei, alô, seu Isaías, já tinha, sei lá quantos meses, muitos meses, eu não sei se o senhor lembra de mim, eu fiquei devendo aí 8 borrachinhas. Ele de lá falou, eu lembro sim. Eu falei, meu Deus. E aí disse, olha, eu pedi perdão a ele, pedi perdão, e peguei o número da conta e restituí. E como aquilo me fez bem, restituir. Às vezes você magoa alguém em público, e o ideal é restituir pedindo perdão em público. Se a gente retira de alguém algo que lhe era devido, a gente deve devolver e restituir. Se alguém fez um mal a alguém e pede perdão, deve procurar fazer o bem que reponha o mal que fez. A restituição é libertadora. Na realidade, a gente deve pensar sempre que a raiz de amargura pela falta de perdão, ela acaba abrindo uma porta na nossa vida para que o inimigo, para que o diabo atue na nossa vida. E nós precisamos fechar todas as brechas, todas as frestas. Perdoe. Faça isso em voz alta diante de Deus, diante da pessoa. Peça perdão. A Bíblia deixa claro que o inimigo não é onisciente. Ele precisa saber que o perdão aconteceu. Outra questão extremamente importante, e preste atenção nisso, e nós estamos falando em família, reconcilie-se com o seu irmão. Esse texto aqui, Mateus 5, no versículo 24, preste atenção, diz assim, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Pode estar falando do teu irmão na fé, mas muito provavelmente falando também do teu irmão biológico, do teu parente, do teu próximo, do teu esposo, da tua esposa. Reconcilia-te. Perdão, restituição. Olha,
A oferta desse texto aqui era para o culto, né? Era uma oferta para o culto. Mas a Bíblia diz assim, olha, não entrega a oferta não. Se conserta primeiro com teu irmão, depois você volta aqui. Não vem aqui me ofertar sem ter pedido perdão ou sem ter perdoado. Eu, uma vez, conversando com um pastor querido, pastor Edson Queiroz. Pastor Edson Queiroz era um homem bem interessante, pastor da primeira igreja batista de Santo André. Ele conta que ele estava ministrando a ceia do Senhor na igreja dele, e quando ele leu aquele primeiro versículo que nós lemos, que diz, examine-se a si mesmo, tal, antes da ceia, ele convidou a igreja toda a se examinar e eles ficaram ali orando. E o pastor orou e disse, Senhor, me mostre se há alguma coisa que nos impeça de ter comunhão contigo. Ele orou assim. Mas quando ele orou assim, ele disse que ele abriu os olhos e olhou, e o ministro de música dele estava sentado ali no piano, tocando. E ele lembrou que ele mesmo havia tido uma raiva daquele ministro de música e tinha falado mal daquele ministro de música numa reunião de diretoria da igreja. E Deus tocou o coração dele e mostrou, olha, você precisa se examinar. Ele conta que ele pensou assim, meu Deus, o que eu faço agora diante desse povo aqui? Eu sou o pastor. Se eu falar isso agora, o que eles vão pensar de mim? E ele disse que Deus o lembrou do que está em 1 João 1, 9 e 10. Abra a sua Bíblia aí, para você saber o que foi que Deus lembrou a mente do pastor Edson Queiroz. 1 João 1, versículos 9 e 10. Olha só. Ele lembrou a mente dele o seguinte, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pastor Edson disse que pegou o microfone naquele momento, pediu perdão à igreja no meio do culto, foi até o seu pastor auxiliar, pediu perdão. E ali ele abraçou o pastor. E aconteceu uma coisa que ele não esperava. Várias pessoas no público começaram a se levantar. E foram umas até as outras pedir perdão. E aquele dia foi um dia especial naquela igreja. Porque todos que tinham questões a perdoar pediram perdão umas às outras. Muito bem. Isso aconteceu faz mais de 16 anos. E apesar dele ter confessado aquele pecado ali naquele momento, aquilo trouxe um sentimento à igreja, de forma que ele continuou pastoreando ali e fez um belíssimo pastorado, até o dia da sua morte, que deve ter acontecido há uns 4, 5 anos atrás. Fez um ótimo ministério. Ele foi amado ali até morrer. Nós erramos. A verdade é essa. Nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho. Então o que nos resta é pedir perdão, é restituir e é perdoar. Examine-se. Não leve amarguras, não leve rancores, não leve ressentimentos. E Deus vai fazer uma obra na sua vida. Vai fazer uma obra na sua família, como fez naquela igreja em que o perdão foi franqueado naquele momento. Deus tem um plano para cada momento, para cada igreja. Ore a Deus,
Faça aquela oração de Davi, né? Como nós vimos no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Passe a perdoar, passe a pedir perdão, restitua sempre que possível aquilo que você retirou de alguém ou aquilo que você usurpou de alguém. Satanás vai dizer no seu ouvido: que é isso? Não faça isso não, você está se rebaixando, você está se humilhando, não vai se humilhar à toa. Mas não dê ouvidos a isso. Não se esqueça de que o inimigo sempre quer que você dê legalidade a ele na sua vida. Então, perdoe seu irmão, perdoe o seu próximo, o seu querido, peça perdão. E diante de um coração quebrantado, há uma promessa de Deus de que estará com você, de que vai abraçar você, de que vai dar paz a você, de que vai sondar o seu coração e indicar o bom caminho para você. Quero terminar essa palavra citando o versículo de Lucas 14, 11. Preste atenção, que diz assim: pois todo aquele que se exalta, ele será humilhado, mas o que se humilha, este será exaltado. Humilhe-se diante de Deus, quebrante-se diante de Deus, tenha a disposição de pedir perdão, tenha a disposição de perdoar, e você será muito mais feliz. Deus abençoe você. Agora nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe nossa casa, nossa família, nós mesmos, e pedir: ó Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Querido Deus, nós estamos na sua presença e nós agradecemos pelo teu amor para conosco. E eu suplico, Senhor, que o Senhor nos sonde, ó Deus, e veja se há em nós algum caminho mau. E havendo caminhos maus em nós, guia-nos, Senhor, pelo bom caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração quebrantado diante de Ti, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a pedir perdão, ajuda-nos, Senhor, a restituir aquilo que fizemos erradamente, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor Deus, nós suplicamos que cada um desses que nos assistem, que sejam abençoados na sua família. Que haja um tempo, Senhor, de avivamento espiritual na mente e no coração de cada um, Senhor. Que haja um tempo de perdoar e ser perdoado. Que haja um tempo de paz, Senhor, com a segurança de que o Senhor está no comando das nossas vidas e de que vale a pena Te obedecer a Tua palavra, Pai. Nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença. Tudo isso nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito queridos, que saudade de estar pertinho de vocês, de dar abraço, de dar beijo, como diz o pessoal do Nordeste, de dar um cheiro, mas vai chegar esse tempo. Mas felizmente e abençoadamente, embora não nos reunamos no templo, nós estamos reunidos no coração, nós estamos vivendo intensamente esse momento como igreja. Aproveite a sua família. Deus abençoe você. Nos vemos agora, ou nos veremos agora, na terça-feira, às 19h30, no Oração e Ação. Deus abençoe vocês. Amo vocês.